Boa tarde, meu querido telespectador. Estamos iniciando mais um programa Sociedade Alerta. E você sabe que o nosso compromisso é discutir segurança pública de uma maneira objetiva e eficiente para a sociedade, sempre trazendo renomadas figuras para que possamos entender um pouquinho mais sobre essa importante temática para a sociedade. E hoje temos a honra de receber o vereador Thiago Ghiotti, que também é presidente estadual do Avante. Excelência, sei que a agenda está muito concorrida, quero agradecer a vinda aqui ao nosso programa, com toda certeza vai brilhantá-lo. Doutor Rafael, primeiro, obrigado pelo convite. Estamos aqui hoje para debater os temas que são de relevância para a nossa sociedade goianiense e a sociedade goiana. Me coloco à disposição para a gente debater e discutir a respeito daquilo que for colocado por você. Excelência, mesmo tão jovem, é um vereador já experiente, perceba a atuação de Vossa Excelência, é muito aguerrido nessa situação também do esporte, em conjunto também em algumas temáticas da segurança pública. Gostaria de falar um pouco sobre o seu mandato, né? Já está no meio do mandato, sei que tem muitos pontos positivos aos quais serem abordados, e para dividir aqui com os nossos telespectadores. Rafael, primeiro você falou duas coisas aí que me assustaram. Falando tão jovem, né? Minha barba já está ficando branca. Eu estou recebendo um monte de crítica. Pô, que juventude é essa com a barba branca, né? Mas é porque comecei a trabalhar cedo, a estrada é de terra, a gente envelhece um pouquinho mais cedo. É o peso das responsabilidades também, né? Sem dúvida nenhuma. E outra coisa, você falou meio do mandato. Não, calma, você está arrancando aí alguns meses do mandato. Eu estou com 1 ano e 6 meses, né, de mandato, mas eu entendi o que você quis dizer. Nós estamos no 2º ano de mandato. Sim. E nós temos tentado fazer, doutor Rafael, um mandato onde a sociedade ela participa. Perfeito. Geralmente as pessoas que são eleitas, elas entram lá dentro e simplesmente esquecem daquilo para qual elas foram eleitas e quais foram as bandeiras que ali ela colocou como mote de campanha e automaticamente as pessoas acreditaram nela. Perfeito. A minha candidatura para vereadora ela tinha um objetivo muito claro, que era em defesa da família e a geração de emprego e renda. Perfeito. E eu fui questionado por uma pessoa dizendo, Thiago, você tem esse mote de campanha, mas você tem se tornado uma referência, por exemplo, no esporte. Sim. Mas as pessoas às vezes não conseguem fazer a leitura que a partir do momento em que nós realizamos um evento, em um setor, e aí eu vou especificar aqui um específico, que é a questão do Jardim Guanabara, perfeito, onde nós levamos a uma etapa da Fórmula 200. Uhum. Poxa, pode parecer apenas uma corrida de carro, uma corrida de kart. Não, é muito mais do que isso. Sim. Ela vai de encontro tudo aquilo que eu sempre venho defendendo, que é geração de emprego e renda e a questão da defesa da família. Tiago, o que tem a ver família com isso? Tudo a ver. Quando nós levamos esse evento para lá, e nós tivemos a oportunidade de receber mais de 20 mil pessoas, perfeito, e as imagens mostram o quê? O pai, a mãe, sim, o filho adolescente, o filho criança, o avô e a avó. Ali você está fazendo a interação da família. E quantas famílias ali foram que não têm condições de ir, por exemplo, para o autódromo de Goiânia? Uhum. E ali está registrado um momento para o resto da vida daquela família que teve a oportunidade de ter uma noite agradável, uma noite onde o esporte foi promovido, e que ali nós tivemos a presença da família. Fora isso, a geração de emprego e renda. Perfeito. Todo o comércio local teve um reflexo muito positivo. Imagina só os restaurantes, as sanduicherias, que tinha ali um público passante de 400, 500 pessoas, e em um único dia ter a oportunidade de ter 10, 12 mil clientes à sua porta. Então, quer dizer, é através de atitudes como essa, doutor Rafael, que a gente consegue mudar a perspectiva da pessoa. Eu sei que a minha resposta está longa, mas eu acho importante fazer aqui uma fala que mexeu comigo nesse dia. No primeiro dia de evento, uma criança de 8, 10 anos, eu passando ali no alambrado, ele falou, tio, vem cá. Pá, eu pensei que ele ia querer andar no carro e tudo, né? Ele falou assim, como é que eu faço para poder trabalhar? Eu falei, como assim, cara? Ele falou, nossa, poxa, eu tô vendo esses carros e tô vendo os mecânicos. Eu gostaria de ser um mecânico desses carros. Quer dizer, parece, para muita gente pode parecer uma bobagem, alguma sim, coisa sem muito sentido. Não, ali nós temos uma criança de 8, 10 anos que viu ali, naquele evento, naquele esporte, talvez uma oportunidade de emprego, de ser talvez um mecânico, ou talvez ser um piloto. Então são atitudes como essa que a gente consegue construir uma nova imagem da nossa sociedade. Gera um fomento na própria criança, né? Ela vê aquela sistemática, acha bacana, e quem sabe amanhã também não é um piloto, é alguém que vai representar as bandeiras não só do Estado, mas no Brasil também, com toda certeza
esse tipo de evento traz lazer para a sociedade que necessita realmente, Excelência. Um outro ponto da fala com relação à família. Acho muito bacana essa bandeira, até porque sou cristão, sou evangélico e entendo que a família é um pilar da sociedade, é um pilar de crescimento. Eu observo muito, por exemplo, os Estados Unidos, que é baseado muito na questão da família também, e é uma nação próspera, e eu acredito que nós precisamos desse tipo de sistemática aqui no Brasil também, até porque a gente percebe, Excelência, eu gostaria do seu ponto de maturidade, experiência que tem, a gente está vendo um aumento da fome, por exemplo, um aumento de pessoas em situação de pobreza, e concomitantemente a gente está percebendo um aumento de evangélicos, por exemplo, né? No programa passado estivemos aqui com o pastor Eduardo, que fez até um paralelo sobre essa sistemática. Como que Vossa Excelência observa essa sistemática de aumento da pobreza, aumento de evangélicos, essa situação da política em si? Porque muitas das vezes dizem que não se pode discutir política nem futebol, mas hoje em dia a gente está entendendo que a gente tem que discutir isso para a nossa nação seguir. Como que Vossa Excelência observa essas temáticas? Doutor Rafael, eu tenho alguns posicionamentos e sou muito criticado pelos posicionamentos que tenho, mas eu vou continuar com a minha proposta no sentido de visão desses temas ao qual você se relacionou. Quando eu falo, por exemplo, que nós temos um aumento no número de evangélicos, automaticamente de cristãos protestantes e de cristãos de uma maneira geral, e temos um empobrecimento da nação ou do mundo, significa então que a religião não tem feito grande diferença. Esse é o primeiro ponto. E eu concordo com isso. A religião, para mim, separa as pessoas. Eu também sou um defensor da família, como disse aqui no início da entrevista. Eu fiz o meu mote de campanha em defesa da família. A pergunta é, o que é isso, em defesa da família? Sim. Muitas pessoas ficam pensando que em defesa da família é apenas a discussão da questão de ideologia de gênero. Isso. Do heterossexual contra o homossexual. Primeiro, não existe contra. Nós temos uma sociedade que todo mundo tem que caminhar junto, independente da sua opção sexual, da sua cor de pele, do seu grau de instrução. Pelo contrário, todas as pessoas que conseguiram chegar em um patamar acima do outro, o dever, o correto seria que eu pudesse ajudar o outro. Quando a gente fala em defesa da família, doutor Rafael, eu estou falando de algo muito mais profundo do que apenas essa guerra que é vendida pelo movimento LGBT. Perfeito. A questão dos homossexuais, não existe guerra entre heterossexual e homossexual. Sim. Onde é que tem isso? Não, não tem. Essa é, na verdade, algo que é vendido hoje, como também é vendido na questão da extrema-direita contra a extrema-esquerda. Se você parar para pensar, tá todo mundo no mesmo balaio. Uhum. Quando você pega um Geraldo Alckmin, que, aspas, sempre combateu o PT e agora é vice do cara que ele mais combateu, você vê que, na verdade, tudo não passa de um discurso. Perfeito. Então, quando a gente fala de defesa da família, eu estou falando de algo muito mais profundo do que essa discussão ideológica que serve para vender alguma coisa. E aí eu estou falando o seguinte, se nós pegarmos as novelas, os seriados, os filmes, já para o cinema e aí por diante, você vê a imagem do homem, de que maneira? O homem, ele é agressivo, ele é opressor, ele é violento, ele trai, ele abandona e ele mata. Espera aí, existem pessoas com essas características, com essas personalidades e com esses comportamentos? Claro que temos, todos eles. Perfeito. A pergunta é a maioria? Não. A maioria são de homens valorosos que entregam a sua vida em prol da sua esposa. Entregam a sua vida em prol dos seus filhos. Eu sou pai de 4 filhos, aqui nós temos várias pessoas nos assistindo. Quantos aqui estão nos assistindo nesse momento que deixaram, às vezes, de comprar uma roupa, de viajar, de trocar de carro, de comprar um carro, de poder fazer algo que você gostaria para que você pudesse dar alimento para o seu filho, dar uma vestimenta melhor para o seu filho, uma educação melhor para o seu filho. Essa é a maioria. E a grande pergunta é, por que esse homem não é valorizado? Esse homem não é valorizado porque isso não vende. O que vende, talvez, é a desconstrução da imagem do homem. E aí também é a mesma coisa da mulher. Quando você pega as feministas com aquele discurso raivoso, minhas regras, meu corpo e tudo, na verdade elas estão indo contra a própria essência feminina. A essência da mulher é amor, é afeto, é cuidado. É trabalho? Também, mas esse não é o objetivo principal. Quando nós pegamos a sociedade de 2 décadas, 3 décadas para trás,
a gente vê a figura paterna muito sólida dentro do lar para trazer a segurança, para trazer o alimento para dentro de casa, e você vê a imagem da mãe como a cuidadora e auxiliadora. Tem demérito em um ser e outro não ser? De maneira nenhuma. Perfeito. O que nós estamos discutindo aqui é o respeito. Cadê o respeito pelo homem e cadê o respeito pela mulher? Repito, independente de sua crença, de sua opção sexual, da cor da sua pele e de sua classe. É muito bacana essa resposta de Vossa Excelência, até porque eu percebo assim, o mandato de Vossa Excelência, ele é pontuado pelo resultado. Recebemos alguns programas atrás também, o Rui, que tem um projeto social, um projeto Missões, e eu até perguntei para ele, quando você vai ajudar alguma pessoa, ela pergunta de que ideologia você é para ela aceitar que ela ajuda. Se você é de esquerda, eu não quero essa ajuda. Se você é de direita, eu não quero essa ajuda. Então é mais ou menos esse panorama, Excelência. Quem precisa de ajuda, está uma discussão muito grande de esquerda e direita, e quem realmente precisa de ajuda não está sendo ajudado? Doutor Rafael, a sua ponderação ela é incrível. Eu tenho dito com muita frequência o seguinte: quem é que está cuidando do cidadão comum? O que é o cidadão comum? O cidadão comum sou eu, é o senhor, são as pessoas que aqui estão trabalhando no estúdio, aquela pessoa que acorda cedo e vai trabalhar para poder trazer o sustento para dentro de casa, para poder trazer a dignidade para dentro de casa. O que o Estado tem feito para auxiliar a vida do cidadão comum? A pergunta é essa. Nós estamos aqui nessa guerra de extrema direita, de extrema esquerda, da questão da ideologia partidária, disso e daquilo. A pergunta é o que nós vamos fazer, o que nós estamos fazendo para a geração de emprego e renda, para as milhares de empresas na cidade de Goiânia e no estado de Goiás que tiveram as suas portas fechadas, esses empresários e comerciantes que não têm a perspectiva de melhora, que quebraram literalmente. A pergunta é o que nós, enquanto Estado, vamos promover para fazer com que essas pessoas possam ter a sua empresa de volta, o seu comércio de volta e automaticamente gerar emprego e renda. A discussão está muito vazia, ela está muito superficial e nós temos esquecido de discutir a essência. Tudo aquilo que nós tratamos até o presente momento, tudo isso é importante, mas eu acho que a discussão principal é o seguinte: como é que o Estado, seja ele municipal, seja ele estadual ou federal, vai auxiliar na vida do homem e da mulher de bem. Não é interferir da maneira que eu tenho que criar os meus filhos, mas é auxiliar o cidadão de bem a promover a sua própria riqueza. Perfeito. Meus queridos, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Bora fazer mais um pra conta, é pra Goiânia, é obra pronta. A Prefeitura entrega o viaduto Iris Rezende Machado, uma construção histórica que integra o BRT Norte-Sul, ligando o terminal Isidória ao terminal Recanto do Bosque. O elevado conta com 6 faixas, sendo que 2 só para ônibus, e vai desafogar o trânsito de veículos leves e pesados nas avenidas Goiás e Perimetral Norte, trazendo mais fluidez para o tráfego e mais mobilidade para você. É obra pronta. Prefeitura de Goiânia. Aqui na Câmara Municipal de Goiânia, sua opinião tem vez. Conheça o canal Cidadania, sua voz ativa nas mudanças da nossa cidade. Envie seu elogio, sugestão, encaminhamento ou solicitação. E contribua para fazer de Goiânia um lugar muito melhor para todos nós. Vamos trabalhar para continuar fazendo o que fazemos de melhor. Escutar você. Câmara Municipal de Goiânia, a voz que vem do cidadão. Quando ele chega, o coração bate mais forte. Quando ele acorda, o coração bate mais forte. Quando ele me toca, o coração bate mais forte. Quando ele chega, o coração bate mais forte. Quando ele acorda, o coração bate mais forte. Quando ele me toca, o coração bate mais forte. E agora eu já nem sei quem bate mais forte, o coração ou ele. Se você conhece casos como esse, fale com a Ouvidoria da Mulher. Mais do que acolher denúncias, a gente acolhe você. Câmara Municipal de Goiânia. Tem dias frios, dias mais quentes, mas na madrugada a temperatura sempre cai.
Em nossa casa estamos sempre aquecidos e agasalhados. Agora imagina quem tá lá fora. Aqueça também o coração e ajude quem não tem uma blusa mais quentinha para vestir ou um cobertor para dormir. Quem vive nas ruas precisa de você. Doe agasalhos e cobertores nas unidades do Sesc e Senac. E vamos juntos, cobrir de amor e ajudar a aquecer quem mais precisa. Uma campanha Fecomércio, Sesc e Senac Goiás. Já pensou em melhorar o seu currículo e não pagar nada por isso? Com Capacitar Senac você consegue. São cursos totalmente online e gratuitos para você fazer bonito no mercado de trabalho. Acesse go.senac.br/capacitar-se, clique em cursos disponíveis, matricule-se no curso desejado e pronto. Agora é só agarrar as oportunidades. Alô? Sim, é ela? Capacitar Senac. Você de volta ao mercado. Estamos de volta para o nosso segundo bloco e hoje tendo a honra de receber o vereador Thiago Guiotti. Excelência, Vossa Excelência, além de ser aguerrido com o mandato de vereador, também é presidente do Avante Estadual. É um partido importante, vem crescendo, a gente percebe isso, é nítido e notório. Eu gostaria que Vossa Excelência também pontuasse a respeito do partido, desse crescimento. Doutor Rafael, eu nunca fui dirigente partidário, né? É a primeira vez que eu assumo um partido para poder fazer um trabalho de construção a nível de Estado. Sim. Eu assumi esse partido em agosto de 2019, naquele momento com a missão de fazer talvez uma chapa competitiva em alguns municípios goianos. Confesso que muita gente não acreditava, até pelo pouco espaço de tempo que nós tínhamos para poder fazer essa construção. E acabou que nós tivemos um êxito importante. O partido que tinha tido como histórico na eleição municipal aproximadamente 14 mil votos, nós terminamos a eleição de 2020 com 95 mil votos. Nossa. Quer dizer, um crescimento considerável para quem nunca tinha sido dirigente partidário e para um partido que estava chegando agora. Hoje o partido conta com 20 vereadores no estado de Goiás, conta com 3 vereadores na capital, e só para a gente poder ter uma certa noção do trabalho que foi realizado, o partido do governador, né, do estado, o partido do ex-governador, que era o PSDB, partidos tradicionais, sim, partidos grandes, conseguiram fazer apenas um vereador na capital. E nós tivemos a grata surpresa de ter hoje, talvez, a segunda maior bancada da Câmara, perdendo apenas para o MDB. Isso demonstra trabalho e competência. E algumas pessoas me perguntam por que a gente conseguiu ter um resultado, sim, tão relevante. Primeiro, nós não temos o desgaste que outros partidos têm, outros dirigentes partidários também têm, no sentido, às vezes, de fazer um compromisso, não cumprir, formatar a chapa de um jeito, chegar na última hora, mudar. E essa é uma premissa que nós não abrimos mão no Avante. Aquilo que é combinado na formação de chapa, nós lavramos uma ata e assinamos essa ata. Aquilo que foi acordado entre os pré-candidatos, entre a diretoria, nós não mudamos a regra no meio do jogo. Então isso nos deu, talvez, a maior relevância de ter a confiança, principalmente da classe política, e automaticamente, com o passar do tempo, com o eleitorado goianiense e o eleitorado goiano. E se Vossa Excelência também me permite pontuar aqui, a gente percebe realmente, é nítido e notório, um descolamento da sociedade frente aos partidos. Às vezes, porque muitos partidos têm velhos medalhões, não há oportunidade para as novas lideranças. E eu percebo, com o Avante, a gente tem, existem novas lideranças, rostos novos, né? Não são medalhões. E eu acredito que isso também faça diferença no dia a dia do partido junto à sociedade. Vossa Excelência também entende que isso também é um ponto positivo do partido? Doutor Rafael, nada contra os políticos que fizeram história e fazem, sim, história no estado de Goiás. Eu costumo dizer que a gente não tem que destruir a história de ninguém, o legado de ninguém, para a gente construir um novo legado. Não, cada um tem que fazer o seu trabalho e deixar a sua marca. Mas perfeito. A pontuação que você fez, ela é extremamente inteligente, é algo que alguém que tem observado, inclusive, o nosso partido. Nosso partido, primeiro, nós não temos ninguém com mandato, nós, sim, não aceitamos ninguém com mandato. Há alguma coisa contra? De maneira nenhuma.
é apenas no sentido de dar oportunidade, voz e vez a outras pessoas que nunca terão a oportunidade de fazer parte de uma grande estrutura partidária. É bem verdade que a maioria dos partidos, não só no estado de Goiás, mas no Brasil, mas nós estamos falando da nossa realidade, como é que você chega hoje no PSDB, no MDB, no DEM, no PP, em tantos outros partidos, e fala o seguinte, não, eu quero contribuir com as minhas ideias e quero fazer parte do projeto. Aí o pessoal vai olhar para você e falar, não, você é bem-vindo, mas senta lá na última fileira do ônibus, né? Então, realmente. É complexo. Qual o seu sobrenome, né? Qual o seu sobrenome? Qual o seu sobrenome? Você é filho de quem? Você vive de quê? Então, assim, nós temos tentado fazer o quê? Pegar pessoas valorosas da nossa cidade, do nosso estado, e dar a oportunidade para construirmos um partido político. Tiago, precisa ter título? Não. Isso é o feirante, é o comerciante, é o empresário, é o empreendedor, é o doutor, é o médico, é o advogado. É através desta sociedade que é tão plural, como é a nossa realidade, que nós vamos começar a ter um partido que, na verdade, represente a voz da nossa sociedade. E eu percebo esse crescimento nacionalmente, até porque vocês têm um pré-candidato a presidente, o André Janones, acompanho até a militância dele, um deputado federal de Minas, e que pontuou a mesma coisa que um governador de São Paulo, do Dória. Então a gente percebe uma ascensão nacionalmente. Saiu até uma pesquisa agora, essa semana, que o deputado federal por Minas, que é pré-candidato a presidente da República, André Janones, ele pontua com 3,8 agora. Sim. Teve um crescimento, inclusive, muito alto, num espaço curto aí de 40 dias. Prova disso que o Dória, como você acabou de dizer, o cara que tem 60% do PIB na mão, não conseguiu pontuar nem se igualar ao candidato como esse. Mas esse é um recado para nós que estamos no meio político. Quem é André Janones? Muitas pessoas nunca ouviram falar. Como é que esse cara consegue estar adiante de candidatos tão tradicionais do nosso país? É justamente pela sua defesa. A defesa da sociedade mais carente, a defesa por uma questão econômica mais igualitária. Então mostra que a sociedade também está atenta aos políticos que de fato as defende. E se nós pegarmos um paralelo da eleição de 2018, doutor Rafael, é importante a gente falar o seguinte, claro que nós tivemos um voto de protesto em relação ao Daciolo. Sim. Um voto de protesto, um voto de caricatura e aí vai. Mas como é que nós pegamos um candidato como o Daciolo, ele pontua acima de um Henrique Meirelles, com toda a estrutura, com todo o poder, com todo o prestígio e com todo o conhecimento técnico? É a sociedade brasileira dizendo o seguinte, a gente precisa de pessoas técnicas, precisamos de pessoas competentes e qualificadas, mas nós precisamos de pessoas que entendem o que a gente passa aqui. Isso, a mesma fala que o povo. Excelência, esse programa lida inicialmente com segurança pública. E aqui entendemos que todos podem falar de segurança pública, não só agentes das forças policiais, que aqui têm sua voz ativa, mas também o advogado, o defensor, o cidadão de bem, enfim. A respeito da segurança pública, Excelência, com a experiência que tem, essa sensação de impunidade que às vezes temos, de não poder sair na rua com o celular na mão, em determinado horário. Sei que os números daqui do estado de Goiás são bons, né? A gente sabe que os nossos policiais são verdadeiros heróis. Eu costumo dizer que eles não usam uniforme de heróis, mas sim fardas, né? E são verdadeiramente heróis. Como que Vossa Excelência observa essa sensação de impunidade que ainda há no estado de Goiás? Doutor Rafael, a sua ponderação ela é extremamente importante. E aqui eu faço um agradecimento à Polícia Militar, à Polícia Civil, Corpo de Bombeiro Militar do estado de Goiás. Sim. Nós temos um efetivo completamente defasado, não só de agora, mas já há muito tempo. Então hoje, se os números da criminalidade do estado de Goiás estão reduzindo, é pelo esforço extremo dos homens e mulheres valorosos dessas corporações. Então fica aqui o meu agradecimento e o meu reconhecimento. Mas é importante nós dizermos algo que, mais uma vez, está na essência e não mais na perfumaria. Enquanto nós tivermos um país onde as leis são tão frouxas como as que nós temos e que dá margem para tanta interpretação, nós vamos continuar tendo um país, infelizmente, inseguro no ponto de vista do cidadão de bem ter a sua casa invadida por criminosos e ter ali um canalha, um vagabundo,
que estupram a mulher dele, estupra a filha dele, e certamente, se esse cara for pego, em menos de 4, 5, 6 anos, ele está posto em liberdade para cometer os mesmos delitos e outras ações de maneira criminosa. Então, na minha concepção, nós devíamos tratar alguns crimes de maneira diferenciada, de maneira imediata. Perfeito. A questão do latrocínio, Perfeito. a questão do estupro, a questão do sequestro. Não tem como pessoas que cometem crimes tão bárbaros como este, a questão da pedofilia, Sim. né, ser tratado como a maioria dos outros crimes, a maioria das outras ilegalidades. O que é preciso fazer? Sim. Eleger deputados federais que tenham a coragem de meter o dedo nessa ferida e realmente fazer uma revolução dentro do Congresso Nacional. E aí, me desculpe, aqueles que foram eleitos ou que carregam a defesa da segurança pública. Porque quando chegam no Congresso Nacional, calam a sua boca, você não vê um delegado, você não vê um policial que ali representa as corporações ou representa o próprio judiciário, levantando a bandeira, fazendo ali um trabalho de conscientização dos parlamentares para que a gente possa mudar a nossa Constituição. Esse é um trabalho que, na minha concepção, é um trabalho que deve ser feito para ontem. Realmente, Excelência, com toda certeza. Excelência, o programa passa muito rápido, com toda certeza abrilhantou nosso programa com as pontuações de Vossa Excelência. Gostaria aqui de agradecer enormemente o espaço na agenda e passar para as suas considerações finais. Doutor Rafael, muito obrigado pela oportunidade que o senhor me dá de estar aqui hoje. Atitudes como a que o senhor está tendo aqui comigo, elas podem parecer corriqueiras ou pequenas, mas não são. Eu que há 2 anos e meio atrás estava assumindo um partido, ainda com muita vontade, mas com muita dificuldade, e a gente tem dificuldade de fazer com que a sociedade nos ouça, né? Claro que o meu trabalho tem feito com que algumas pessoas, dezenas de pessoas possam ver a diferença, mas a partir do momento que você me dá a oportunidade de vir aqui, colocar a cara a tapa, a gente trabalhar, discutir os assuntos que são concernentes à nossa sociedade, você está fazendo com que o meu trabalho de fato valha a pena, no sentido do cidadão poder avaliar o meu trabalho e automaticamente sugestionar e criticar, mas tudo em prol da nossa sociedade. Fica a minha gratidão de todo o meu coração e um abraço a todos vocês. Muito obrigado, Excelência. Meu querido telespectador, eu quero agradecer a sua audiência e até um próximo programa.